Você sabia que existe uma engrenagem do mercado de arte nacional? Antes de te falar sobre a engrenagem do mercado de arte, vou te contar um pouquinho da minha experiência como orientadora de público dentro da 35ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo. A função do orientador de público é dizer o tempo todo: não atravesse a faixa e não toque na arte. O trabalho do orientador de público é muito mais que isso. Passamos o dia todo ouvindo professores e historiadores falando sobre as obras, então acabamos também falando tudo aquilo sobre as obras de arte que estamos vigiando, cuidando. Então, dentro dessa Bienal, onde eu trabalhei como orientadora de público, aprendi muito mais do que uma função. Além de poder observar a montagem das exposições, ouvir o que cada artista queria dizer sobre o seu trabalho durante o processo de montagem, o que eles queriam que nós, orientadores de públicos, falássemos para o público, foi fundamental para mim, pessoa que vim do interior de Minas Gerais, cidade pequena, e que não tinha menor entendimento do que é o funcionamento de uma grande galeria de arte, estar dentro da 2ª maior Bienal Mundial de Arte. Estar lá para ver como é que tudo funciona, como são os bastidores, como é a organização, tanto da questão dos artistas, contratação de artistas, porque eles ganham para colocar os seus trabalhos ali, e não é pouco, ganham muito. Ganham pela construção de cada trabalho. Foi importantíssimo também entender como é a manutenção diária de cada obra, porque tem obras que precisam mesmo ser ligadas diariamente, ser desligadas. Entender como é que essa infraestrutura reage em torno do trabalho do artista foi fundamental. Outra coisa importantíssima foi o network. De fato, em São Paulo se tem contato com todos os artistas do meio, principalmente do mercado de arte. E lá eu pude sim conversar com vários, trocar muitas ideias com aqueles com que eu já era minha referência, que eu já estudava sobre eles e tal. E pude ter contato direto com eles e trocar Instagram, trocar outros contatos pra gente, estender algumas ideias e tal. Então, trabalhar como orientador de público na 35ª Bienal de Artes de São Paulo foi muito além do que uma CLT em uma exposição de arte. Eu estava lá como uma artista aprendendo sobre o mercado, o sistema da arte, a relação entre curadores e artistas. Nesse processo de observação do sistema da arte, eu pude observar que existem camadas. A gente precisa ir alcançando as camadas para se chegar lá no ponto final, que é, de fato, o mercado que tem relação com a venda. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o sistema da arte. E aí o sistema é aquela coisa que abraça, que é abrangente. Abraça o mercado que está dentro do sistema, e aí o mercado vem atrás de uma comunidade. Os artistas precisam estar dentro de uma comunidade que forma uma rede para que depois alcance lá suas vendas. Como assim? É que o sistema da arte abrange todos os profissionais ligados ao mercado da arte, ou seja, a galera dos leilões, galeristas, curadores, feiras de arte, marchands, editais, festivais, colecionadores e vai muito além, porque ainda tem as universidades, museus, acervos públicos, imprensa, pesquisadores de artes, coletivos, críticos, residências artísticas. E isso não pode ser simples.
é um sistema complicadíssimo. E daí você, artista, acha que basta ficar no seu ateliê produzindo romanticamente. E aí alguém do nada vai descobrir o seu trabalho e sair vendendo feito louco pelo mundo todo? Não, não é assim. E a gente precisa estudar para entender o ponto onde está a sua carreira e para onde você quer ir como artista. E uma grande senha para você estar dentro do mercado, dentro do sistema da arte, é consistência e repetição. Ou seja, o seu trabalho precisa de fato ser consistente e você precisa sim repetir isso por anos e anos. Infelizmente, essa é a realidade. Você precisa repetir incansavelmente a sua ideia, o seu pensamento, a sua metodologia e a sua técnica para que o seu trabalho tenha esse peso, essa consistência que te levarão sim para o futuro mercado de arte. Para os artistas em início de carreira, é importante saber que você não deve nunca pagar para fazer uma exposição. Tipo aquelas exposições do Carrossel do Louvre, outras, muitas outras, daquelas galerias lá da sua cidade, galerias particulares, que você paga uma taxa para expor o seu trabalho. Nunca faça isso. Não pague para expor o seu trabalho, porque isso desvaloriza, na verdade, o seu trabalho. O seu trabalho precisa ser aprovado, precisa de aval, precisa estar em lugares próprios para a arte, onde você foi convidado, ou você passou em algum edital, passou em alguma seleção para estar ali. Você precisa desse aval para que o seu currículo seja forte. Uma dica importantíssima para você, artista em início de carreira: comece a procurar na internet editais de salões de arte, salões nacionais. Em média temos cerca de 50 salões, mas o seu trabalho, a sua localidade vai estar inserida em aproximadamente 30 salões, então você vai ter durante o ano todo mais ou menos 30 salões para participar, para mandar o seu trabalho. Então comece a ler os editais e tentar adaptar o seu trabalho para aqueles editais onde você acha que se enquadra. Existe uma probabilidade de você participar, mandar seu trabalho para cerca de 30, 20 salões durante o ano e ser aprovado em 5, 6, quando acontece. E isso é normal. As reprovações também é uma coisa normal. Você tem que se adaptar a isso. Você tem que se adaptar a levar muitos nãos também. Isso faz parte do nosso cotidiano como artista. A gente não vai ser aprovado em tudo. E isso, além de nos dar experiência para que você consiga falar melhor do seu trabalho ao longo do tempo, consiga defendê-lo, consiga apresentar projetos mais adaptados, né? Que se enquadrem nos editais e tal. Saiba que é a partir dos salões de arte que você vai deixar de ser um artista iniciante para se tornar um artista emergente. Quando você conseguir participar de uma média de 6 salões de arte, isso em 2 anos, quando você consegue ter no seu currículo 6 salões de arte, você já é um artista emergente. A partir daí, você já pode pleitear participação em editais individuais, exposições individuais. E aí, para as exposições individuais, você consegue editais de todos os tamanhos. Editais pequenos, em cidades pequenas, também em cidades grandes, onde caibam poucos trabalhos, mas que sejam uma exposição individual, e também editais maiores. E aí você vai, aos poucos, construindo sua carreira baseado nisso, aproveitando as oportunidades que a gente tem, em editais principalmente. Então comece assim a conquistar o mercado de arte. Comece pelos salões de arte, editais maiores para exposições individuais
e depois o mercado para vendas, leilões e feiras de arte. Comece assim e sucesso! Até mais!